A harmonização facial virou moda, mas você sabe o que é, como funciona, quanto tempo dura? Nesse vídeo vou te contar tudo sobre isso e por que virou o queridinho das brasileiras. Fica comigo depois da vinheta. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos que vai dar harmonia à face. O próprio nome já diz, harmonização, ele vem harmonizar a face. Ok, mas o que são esses procedimentos? Então, o paciente chega ao consultório, a gente faz uma análise criteriosa desse paciente por meio de fotografias e a gente propõe de forma individualizada uma série de procedimentos que vão trazer harmonia para essa face. E essa harmonia ela pode vir de três formas. Ela pode vir primeiro para gerenciar o envelhecimento. O paciente ele está em processo de envelhecimento e precisa harmonizar formas, harmonizar pele, harmonizar osso, enfim, várias estruturas da face para que a desarmonia causada pelo envelhecimento seja monitorada. Ele também pode receber harmonização facial para embelezar, que a gente chama de beautification, que é isso, a gente vai trazer beleza, vai avaliar a face por meio de métricas e vai identificar algumas desarmonias, que não oriundas do envelhecimento, mas do desenvolvimento facial, ou algum problema que o paciente teve, um trauma, ou mesmo alguma deficiência, por exemplo, um queixinho mais para trás, um lábio mais inexpressivo. Então a gente vai observar algumas estruturas e vai propor tratamentos para trazer mais beleza. E uma outra forma de fazer a harmonização facial é a forma funcional, quando a gente vê que tem alguma alteração funcional na face, alguma assimetria importante, alguma alteração muscular, alguma questão funcional que a gente pode tratar por meio dos procedimentos de harmonização facial. E nós, cirurgiões dentistas, ainda podemos fazer a harmonização orofacial, que ela vai justamente incluir o oro da parte oral à face. Então a gente vai fazer uma avaliação criteriosa dos dentes, do posicionamento de lábio, posicionamento de língua, posicionamento dos músculos envolvidos aqui nessa parte oral e propor um tratamento que inclua, essa parte intraoral. Ok, Camila, entendi qual é o processo, entendi que é para trazer beautification, é para trazer regerenciamento de envelhecimento ou devolver função, mas o que são esses procedimentos? São vários procedimentos. A harmonização facial, ela vai trabalhar com injetáveis, que são preenchedores, toxina botulínica, o Botox, bioestimuladores faciais, que é Sculptra, Radiesse, vai trabalhar com esses injetáveis, vai trabalhar com fios faciais, vai trabalhar com cirurgias estéticas faciais, como bichectomia, como lip lift, como algumas cirurgias que vão também trazer harmonia. Ela vai trabalhar também com gerenciamento de pele, por meio de tecnologias como, por exemplo, Ultraformer, Ultera, Fotona. São tecnologias que permitem que a pele fique mais elástica e também vai trabalhar com microagulhamentos, com peelings, com tratamentos que vão fazer com que a pele fique mais elástica. Então, existe uma hierarquia de procedimentos que a gente propõe, ou seja, alguns procedimentos têm que vir antes de outros, mas lembrando que todo caso é individualizado, não existe um caso igual ao outro, não existe receita de bolo. Então você, cirurgião dentista que está me assistindo, por exemplo, não adianta vir para mim pedir, como que eu faço uma harmonização correta? Não existe receita de bolo, não dá para eu te explicar. Então você tem que estudar muito sobre todos os procedimentos para poder propor para o seu paciente uma hierarquia que seja individual para ele, que seja para ele, não é para todo mundo. E o resultado, Camila? O resultado não é imediato também. A harmonização facial é uma construção. Lógico, tem procedimentos que são rápidos, que a gente consegue ver o resultado imediatamente, porém, se você for trabalhar realmente aquela face, a gente vai começar, por exemplo, com gerenciamento de pele, com a melhora da elasticidade. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando hierarquia. O que seria o mundo ideal, se o paciente, por exemplo, tem um alcance financeiro para fazer todos os procedimentos, o que seria o ideal? Existe uma hierarquia, uma pirâmide que a gente trabalha para poder entregar o melhor resultado. Mas nem sempre o paciente vai ter alcance financeiro para fazer tudo que a gente propõe. Então nós temos também que ter conhecimento e bom senso para selecionar aquilo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas.
porque a harmonização facial faz muita diferença na vida das pessoas. Ela transforma, ela traz autoestima. Eu vejo as pessoas mudarem de padrão, né, comportamental, tanto em relacionamentos quanto na produtividade em seus trabalhos. Elas mudam porque elas começam a olhar para si com mais valor, com um amor próprio que talvez antes não existia, ou se existia ainda estava meio guardadinho ali. Então, participar desse processo é muito gratificante porque a gente consegue enxergar o quanto aquela pessoa tem para dar para o mundo e ela acaba se escondendo por não se achar bonita, ou por não se achar valiosa, ou por não ter autoestima. Então é importante trazer essa informação que é engraçado uma coisa, que na pandemia me perguntaram por que eu fazia harmonização facial, sendo que só poderiam estar sendo realizados procedimentos de emergência, uma coisa assim, né? Só que assim, a gente nunca sabe o que é emergência para alguém, né? E de repente aquela pessoa, ela separou do marido, ela tá com depressão, ela tá em casa privada de qualquer convívio social, ela tá definhando e de repente ela vir aqui fazer um botox, simplesmente muda a vida dela. Eu transformei a vida dela e deixei ela com uma autoestima, com um poder pessoal muito maior e para ela aquilo era urgência. Então eu lembro que eu sempre falei isso nas lives que eu fiz na época da pandemia, que eu sim tratava os pacientes com harmonização orofacial, porque para mim ninguém pode julgar a emergência do outro e para mim eu tenho que escutar meu paciente. Se aquilo era urgência para ele, por que não ajudá-lo? Né? A gente nunca sabe a dor de ninguém. De repente, uma pessoa depressiva receber um tratamento e, né, melhorar e trazer um pouco de gatilho mental para ela respirar e voltar a viver, de repente aquilo é emergência para ela. Então, para mim, na pandemia, a harmonização facial entrou muito nesse processo de autopreservação, principalmente autopreservação, porque as pessoas elas estavam sem relacionamento, sem convívio social, com medo, inseguras, é medo de economia, é medo de doença, é medo de morte, e de repente você trazer um pouquinho de poder pessoal transformava a vida dessa pessoa. Então, eu tratei sim meus pacientes na pandemia. A harmonização facial, ela não é para sempre. Como são procedimentos injetáveis de pouca durabilidade, ou seja, pouca e média, né? Dura, por exemplo, botox, a toxina dura 2 a 4 meses, tem uma duração curta. Um preenchedor dura em média 1 ano, um bioestimulador em média 2 anos. Então são procedimentos que têm uma duração pequena, né? No ponto de vista de você pensar em vida, tempo de vida. Então, mesmo que você faça todos os procedimentos e tal, anualmente você tem que retornar para fazer um retoque, para fazer um gerenciamento, para fazer um controle. E é legal o paciente saber disso no início, porque se ele não consegue manter esse trabalho ao longo do prazo, a gente também tem que conversar com ele e ver o que é mais importante para ele, né? Então, por exemplo, eu não tenho condições de manter esse tratamento inteiro a vida toda. Então, vamos focar em algo que você consiga manter, que você consiga fazer. Então, de repente, vamos fazer um peeling, vamos fazer uma tecnologia pontual e não um tratamento completo, porque daqui a 1 ano você vai ter que voltar, refazer algumas coisas e não vai poder fazer. E aí vai gerar uma frustração. Então é legal conversar com o paciente, por isso que eu insisto na questão que é tudo muito individual. Ah, não consigo fazer daqui a 1 ano? Então a gente vai focar no que você consegue fazer. E tá tudo bem, não tem problema. O importante é que a gente consiga tratar esse paciente de forma permanente, que não é uma coisinha. Primeiro porque o envelhecimento não para. Então não adianta eu tratar agora e daqui a 1 ano parar de tratar. Eu vou continuar envelhecendo. Então não faz muito sentido, né, fazer um tratamento pontual, tem que ser recorrente. E segundo, que os procedimentos são reabsorvíveis, a gente perde o efeito deles, eles não são produtos que duram para sempre. Então a gente tem que gerenciar também o plano de tratamento do paciente. É importante salientar aqui, então, depois de tudo que eu falei, que cada caso é um caso. Não existe protocolo, então não adianta você vir ao consultório pedindo o tratamento da sua amiga,
porque você pode precisar de outras coisas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, é muito individual, é um tratamento que precisa ser mantido, você precisa, né, vir anualmente ao consultório, manter esse tratamento, e que realmente muda internamente a sua relação com autoestima, com o poder pessoal. Eu vejo principalmente um efeito nos relacionamentos em geral, né? Os relacionamentos em casa, o relacionamento no trabalho, um aumento de produtividade. E não só sou eu que estou falando isso, existe comprovação científica que isso acontece. Então, se você tem vontade de fazer harmonização facial, converse principalmente com o profissional que você escolher. Pensa que ele é uma construção e ele vai com certeza oferecer o melhor para você. Se ficou alguma dúvida ainda, não esquece de comentar aqui embaixo, eu faço questão de responder vocês, de repente essa dúvida vira um próximo vídeo. E para quem não estava aqui, está chegando agora, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho, porque senão não vai receber a notificação dos próximos vídeos, vai perder conteúdo. Você pode também me seguir nas outras redes sociais. Te espero no próximo vídeo.